Bom dia, amados irmãos. Nós desejamos aos queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus pela bênção de poder compartilhar mais uma vez a meditação, a palavra da fé com os queridos. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor nosso Deus em Hebreus capítulo 12, os versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, ou seja, à direita do trono de Deus. Este texto é um texto bastante conhecido nosso, eu digo nosso dos evangélicos. É um conselho, é uma palavra de orientação. O escritor desejava que seus leitores entendessem que a jornada cristã é comparada a uma trajetória, a uma jornada de um atleta disciplinado, perseverante, focado, que emprega toda a sua energia e tempo em cumprir a sua missão e alcançar o seu objetivo, alcançar o prêmio e as honras a ele prometidos. Assim como Israel, o povo de Deus no passado, caminhou em conquista da terra prometida, a igreja caminha rumo a Canaã celestial, rumo à casa do Pai. E é uma caminhada, assim como Israel enfrentou tantos obstáculos, a igreja de Jesus Cristo também enfrenta muitos obstáculos. Mas o escritor está aconselhando, ele está orientando que há uma necessidade de olharmos para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque, assim como nosso Senhor Jesus Cristo não pertencia a este mundo, a igreja também não pertence. Em 1 Pedro 2:11, Pedro nos escreveu dizendo que somos peregrinos e forasteiros, caminhando para a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Em João 17, nos versos 15 e 16, Jesus orou por nós e ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Cabe aqui uma palavra de observação. A palavra mundo aqui tem o sentido deste sistema social maligno, não é o mundo cosmos, porque o mundo cosmos significa belo, maravilhoso. Mas aqui é o sistema maligno com toda sorte de pecados. Olhando para Jesus, porque é uma jornada de desafios, porque nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 1:8, Lucas, o escritor do livro, faz uma observação, lembrando-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, que estão registradas lá no final do Evangelho de Lucas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunha aqui significa mártir. Jesus disse também que nós, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, somos o sal da terra e a luz do mundo. Possuímos as funções de esclarecer e também preservar. Então, é uma caminhada, é uma jornada
que é um grande desafio para todos aqueles que entregam suas vidas ao senhorio de Jesus Cristo. E o autor da carta aos Hebreus, ele desejava que os cristãos entendessem essa verdade. Estamos sujeitos às mesmas leis da natureza, às mesmas leis naturais. Jesus também enfrentou momentos difíceis. A Bíblia diz que a chuva desce sobre justos e injustos. Em Eclesiastes, a Bíblia diz também sobre os males naturais, sociais, morais. Tudo sucede igualmente a todos. Estamos inseridos neste contexto. Também somos vítimas das mesmas enfermidades, os mesmos problemas sociais, das mesmas injustiças econômicas. Somos vítimas também da pandemia e precisamos então exercitar a fé, dependermos totalmente do poder de Deus, da sua graça e da sua misericórdia, para sermos triunfantes, para sermos vitoriosos, para percebermos os cuidados do Senhor nosso Deus o tempo todo em nosso favor. Gostaria de terminar esta meditação lembrando que nós, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, aqueles que se identificam com Cristo, estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Há um hino antigo que cantávamos, cuja letra inicia dizendo: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Em Efésios 4:13, o apóstolo Paulo disse que estamos nesta jornada, nesta caminhada, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à medida de homem perfeito, a estatura completa de Cristo. O objetivo de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus Cristo, restaurar em nós aquilo que foi perdido com a entrada do pecado. O homem continua sendo semelhante a Deus no aspecto da criação, só que ele perdeu a perfeição. Deus continua amando mesmo sem ser amado. E nós amamos apenas as pessoas que nos amam. Por quê? Porque nós perdemos a perfeição. Deus continua perfeito. E Ele nos ama com amor perfeito. E Ele deseja restaurar em nós, então, a imagem perfeita do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o padrão. Jesus é o modelo que Deus nos outorgou para nós nos espelharmos nele, no seu estilo de vida. A Bíblia apresenta nesta carta aos Hebreus, especialmente no capítulo 11, uma lista de pessoas, homens e mulheres do passado, que foram chamados de os heróis da fé. Homens e mulheres, desde os tempos de Abel, o filho de Adão, que por inveja foi assassinado, até os dias de nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor apresenta uma lista de pessoas, homens e mulheres, que, semelhantes a nós, iguais a nós, também cometeram erros, cometeram também muitos acertos, e um dos maiores acertos foi permanecer, perseverar, sempre olhando para o Jesus Cristo que havia de vir. O que difere os cristãos antigos dos cristãos atuais, ou melhor dizendo, os crentes antigos dos crentes atuais, é que eles acreditavam no Jesus Cristo que havia de nascer, havia de vir. E nós,
cremos no Senhor Jesus Cristo que já veio, mas Jesus Cristo é o ápice da história da humanidade. É nele e somente nele que consiste a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. O autor da carta nos orienta a corrermos com perseverança. A palavra paciência no texto tem o sentido de perseverança. Não desistir nunca. Permanecer seguindo Jesus, olhando para Ele. Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. Nenhum atleta é premiado, nenhum atleta é condecorado se ele não terminar a sua carreira, se ele desistir, se ele parar. Mas ele só vai ao pódio quando ele termina com sucesso a sua carreira. Que nós, como cristãos, possamos continuar olhando para Jesus e cumprirmos assim a nossa carreira. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, ou seja, ainda que você tenha que morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter entendido o que é seguir Jesus. Que Deus encha os nossos corações da sua bendita paz. Amém. Vamos orar a Deus? Vamos falar com o Pai do céu? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, de todo o nosso coração, o privilégio, ó Deus, de estarmos como atletas nesta corrida da vida cristã. Nós, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor nos alcançou com o teu amor. O Senhor nos vocacionou, nos separou, e nós temos entendido, ó Deus, que o sucesso depende da nossa perseverança, da nossa fidelidade. Ó Deus, nós temos muitos problemas, muitas aflições, sofrimentos, especialmente nestes dias. Mas nós te pedimos, no santo nome do teu amado Filho, que o Senhor esteja nos capacitando, nos auxiliando, ó Deus. Senhor, cuida dos nossos corações, da nossa saúde, das nossas mentes. Dá-nos, ó Deus, equilíbrio. Dá-nos, ó Pai, poder para vencermos, ó Pai, estes dias, ó Pai, que muitos estão enfrentando a morte, enfrentando, ó Deus, as enfermidades, estão hospitalizados. Abençoe também, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, toda a equipe, ó Deus, dos hospitais, para que nós possamos vencer essa etapa difícil, Senhor. Mas nós cremos no teu poder, na tua graça e misericórdia. E o Senhor é que nos faz avançar. E oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos dê um bom domingo. Que Deus nos dê vida, saúde e prosperidade. Amém. Oh